Boa noite, a paz de Cristo. Queridos, que alegria estarmos juntos em mais um Tadel, treinamento de líderes avançado, para juntos crescermos, avançarmos e fazer o reino de Deus grande, o reino de Deus cheio de pessoas, né? Deus é maravilhoso e eu sei que essa noite você vai ser muito abençoado pelo Senhor, amém? Vamos fazer uma oração? Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e pedisse para Deus falar com você nessa noite, para que Ele ministrasse nessa palavra que Ele já trouxe ao meu coração, agora que Ele levasse para o seu coração, para a sua mente, para gerar em você mudança de vida, para que você seja um líder, para que você seja um discípulo melhor, um discípulo que agrade o coração de Deus, que faça o que o Senhor quer que você faça no reino dEle, para que o nome dEle seja engrandecido. Pai, nós queremos te adorar nesta noite, te louvar, Senhor, porque nós temos o privilégio, Senhor, de fazermos parte da igreja do Senhor dos últimos dias. Ó Senhor, muito obrigada por esse tempo que o Senhor tem reservado para que todas as terças-feiras à noite possamos crescer, desenvolver-nos como discípulos, como líderes, ó Deus querido, para recebermos esse investimento dos céus, esse alimento do céu, essa nutrição poderosa, para, ó Deus, estarmos mais fortes, mais firmados e alicerçados no Senhor, ó Deus querido, frutificando para a glória do Teu nome. Ministra a Tua palavra, ó Deus, no coração dos meus irmãos, assim como o Senhor já ministrou em meu coração. Que o Senhor possa falar e gerar, ó Deus, realmente o crescimento e a transformação na vida dos meus queridos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma boa noite para você que está chegando aí. Nós vamos hoje no Tadel. Queria que você pegasse sua Bíblia, né, abrisse ela aí, ou ligasse, né, se você vai usar o seu celular, o seu notebook aí. Em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Né? O tema desta palavra de hoje é transformados por Deus. Queridos, hoje eu quero falar com vocês, conversar com vocês um pouco sobre um personagem bíblico que sempre me impactou a minha vida. Eu sempre me identifiquei muito com esse personagem bíblico. E um dos momentos assim mais assim em que eu fui impactada e que eu fui realmente transformada pelo Senhor, foi num momento em que eu ouvi a ministração sobre o capítulo 6 de Juízes, que fala sobre Gideão, e eu estava no meu reencontro, né, que era, depois do encontro a gente passava pelo reencontro, os líderes, e no meu reencontro, Deus falou profundamente ao meu coração, Deus mexeu com as minhas estruturas, e eu já era muito apaixonada com esse personagem, né, com o Gideão, e depois desse momento, então, eu fui muito mais impactada e transformada, e Deus trouxe novamente, né, esse texto, essa palavra ao meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. E eu espero que você seja realmente muito abençoado. Bom, vamos conversar um pouco sobre essa transformação que aconteceu, nessa mudança que aconteceu na vida de Gideão. E também, né, que essa história, que o relato da vida de Gideão possa gerar em nós também transformação, né, possa gerar em nós uma decisão de nos posicionarmos, né, e de sermos transformados por Deus. Amém? Abre aí a sua Bíblia enquanto que eu tomo um golinho de água aqui. Vamos lá, queridos. Você pode ir acompanhando, eu não vou ler o texto porque é bem grande, né? Mas você pode ir acompanhando aí, depois você pode ler também todo esse capítulo, que você vai, né, ser grandemente abençoado e inteirado bastante mesmo sobre a vida de Gideão. Bom, certamente Gideão precisou escolher se tornar aquilo que Deus disse para ele que ele era. Por quê? Porque Gideão, ele tinha uma ótica diferente. Ele tinha uma ótica a seu respeito muito diferente da ótica de Deus para a vida dele.
Gideão precisou escolher, tomar a decisão de seguir, né, e de viver, de agir de acordo com a ótica de Deus. E não de acordo com a ótica que ele tinha dele mesmo, né? E ele precisou tomar essa decisão para poder, ele, querido, ser usado por Deus para salvar, para libertar o povo de Israel. Ele não queria mais permanecer debaixo do jugo dos midianitas, né, que estavam levando o povo de Deus ali de Israel a sofrer. Gideão, ele estava... Eita, meu Deus, a garganta está coçando aqui que só. Ele não queria mais que o povo dele, ele não queria mais viver debaixo do medo, debaixo das ameaças dos midianitas, né? Eu acredito que no poder realmente que tem uma palavra. Eu acredito, porque eu já vivi isso, né? E na palavra de Deus também nós lemos, né, muitas coisas a respeito disso, queridos. Nós precisamos enxergar, nós precisamos praticar a palavra de Deus de forma assim, muito consciente. Porque as nossas palavras têm poder. Ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Olha só o que diz o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você quem decide. Olha o que esse texto da palavra de Deus nos fala, queridos. Que as nossas palavras têm poder para matar ou para gerar vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado, precisamos, né, ser bem intencionais, precisamos ter muita paciência, domínio próprio, né, os frutos do Espírito, quando nós tivermos que abrir a nossa boca para falar com alguém, para cuidar de alguém. E como líderes, principalmente, porque somos exemplo, somos modelo. Então, querido, a minha palavra, a sua palavra, tem poder para a morte ou para a vida. Ela pode ser um veneno ou pode ser um doce. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por que maravilhosa? Porque eu posso, queridos, no Espírito Santo, gerar vida em outras pessoas, né? E o terrível é que eu posso gerar morte também. Então, como líderes, nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Nós precisamos, queridos, ter cuidado como nós falamos com os nossos liderados, com os nossos discípulos, né? Precisamos ter cuidado. E precisamos ter cuidado até com o que nós falamos para Deus. Porque o Senhor nos ouve e porque o Senhor age. Então, nós temos que ter cuidado até para falar com Deus, né? Antes de mais nada, querido, Gideão, ele tinha, né, essa visão errada de si mesmo. E isso é muito comum também nos nossos dias. E isso também acontece hoje. Muitas vezes, nós temos uma visão errada de nós mesmos. Eu não sei como você se vê, mas eu já passei por essa fase aqui de Gideão. De olhar para mim e falar assim, daqui não sai nada, daqui não tem nada bom. É claro que quando nós olhamos para a nossa condição sem Deus, nós não valemos nada mesmo, não somos nada. Mas em Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, que nós somos filhos, que nós somos herdeiros. Queridos, a palavra de Deus diz tantas coisas ao nosso respeito. E nós não temos, às vezes, nem o conhecimento. Mas, às vezes, nós temos o conhecimento, mas nós não vivemos de acordo com o que Deus diz a nosso respeito, de como Deus olha para nós. E ficamos focados no nosso mundinho ali, olhando de forma distorcida, de forma errada, para dentro de nós, para a nossa vida. E vivemos uma vida medíocre, uma vida estagnada às vezes, uma vida sem sentido. E eu quero dizer para você que Deus te fez com um propósito. Você tem um propósito para que você esteja aqui nessa terra. Porque quando você já tiver cumprido todos os seus propósitos, você pode saber que Deus vai te levar. Então, se você está vendo, porque Deus tem um propósito na sua vida, você não está aqui por acaso. Eu e você temos que ter a nossa ótica curada.
a nossa ótica curada. Ou seja, eu preciso olhar para mim como Deus olha para mim. Eu preciso dizer que eu sou o que Deus diz que eu sou. Você pode repetir isso? Eu preciso de olhar para mim com a ótica curada. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? A Bíblia diz que você, querido, certamente. Agora, se você também já tem a autoestima aí, né, curada, sua ótica está curada, eu tenho certeza que você já está até citando aí o que você realmente é. Você é amada, você é filha, você é herdeira, você é mais que vencedora, não é verdade? Você é vitoriosa, querido, você é curada, você é restaurada, você é transformada, você é uma obra admirável, você é preciosa, você é precioso, meu irmão, você é querido do Pai, você é filhinho do Abba. É isso que é dessa forma que Ele nos vê. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, aí o Pai olha para nós e nos vê limpos, purificados, mais alvo do que a neve. Queridos, porque o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, nos purifica de todo pecado. Queridos, Gideão, ele tinha uma visão errada a seu respeito. Talvez você também tenha uma visão errada a seu respeito. Mas nesta noite Deus te diz, filha, filho, eu quero curar a sua ótica. Eu quero que você veja como eu te vejo, filho. Preste atenção, querido. Nosso personagem de hoje, Gideão, ele teve a sua vida transformada. Mas ele precisou passar por essa cura para que então ele vivesse uma vida plenamente no propósito que Deus o chamou. Para vivermos, né, os propósitos que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos, queridos, ser transformados pelo Senhor. Precisamos olhar com a ótica de Deus. Além disso, nós também precisamos entender que iremos nos encontrar com essa escolha. Nós iremos nos encontrar em algum momento com a mesma escolha que Gideão teve que tomar. Nós também, em algum momento, temos que tomar essa decisão de olhar com a ótica curada, com a ótica de Deus. Gideão precisou fazer isso para ele ser usado por Deus, para ele realizar algo grandioso para Deus, para ele libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Ele precisou ser transformado, ele precisou ter a sua ótica curada. Lá no versículo 11 e 12 diz assim, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore em Ofra, que pertencia a Biesrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para se esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, você imagina aqui comigo? Quando Gideão ouve o anjo do Senhor falando assim, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão, eu imagino que ele fez assim, peraí, tem mais alguém aqui comigo? Peraí, não tem mais ninguém, é comigo mesmo. Porque lembra, ele tinha uma ótica diferente do que Deus tinha dele. E Deus fala o quê para ele? Ei, Gideão, você é poderoso, você é guerreiro. Você não precisa se esconder. Talvez você está ouvindo o Senhor falando para você, ei filho, ei filha, você é poderosa, você é poderoso. E eu quero te usar. E eu quero que você seja um agente do céu aqui na terra. Eu quero que você, meu filho, ganhe muitas vidas. Que você leve, né, essa palavra para que haja transformação de vidas, de famílias. Para que você me ajude a encher o meu reino. Queridos, Deus te diz, Ele já disse isso para mim, como eu falei para você. E Ele diz para você também nesta noite. Ele reafirma para mim que eu sou poderosa, que eu sou guerreira, e você também é. O Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, queridos, a palavra de Deus que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Como o nosso pastor diz, né? Se nós e o Espírito Santo, é garantia total de vitória.
né? Então nós precisamos, queridos, ter uma ótica curada a nosso respeito, porque Deus olha para mim e para você de forma diferente. Primeiro, observe a resposta que Gideão deu. Ah, Senhor, no versículo 13. Ah, Senhor. Ele responde, né? Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então você vê aqui a condição, a forma, né, que estava Gideão. Como que Gideão estava? Primeiro ele fala assim: Senhor. Primeiro ele pensa assim, é comigo mesmo que o Senhor está falando? Depois ele fala: mas Senhor, como assim? Se o Senhor está comigo, como o Senhor disse lá, que o Senhor está comigo, por que nós estamos vivendo tudo isso? Por que tantas dificuldades? Por que tantas lutas? Por que né, nós estamos sendo massacrados, sofrendo? O teu povo sofre com os midianitas. O que acontecia, queridos, naquele momento? Para que Gideão falasse com o Senhor desse jeito? Eles faziam a plantação e os midianitas vinham e saqueavam tudo. E tirava tudo, destruía tudo. E o povo de Israel estava passando necessidade. Além deles estarem sendo perseguidos, deles serem, né, amedrontados, deles serem ameaçados, deles sofrerem, até o alimento eles não tinham. E aí Gideão fala assim: os nossos pais nos contam que o Senhor os livrou do Egito. 400 anos de escravidão, o Senhor os livrou. O Senhor fez maravilhas. Eles passaram, né, pelo mar a pé enxuto. O Senhor fez tantas coisas, deu comida quando eles precisavam, deu água quando eles precisavam. O Senhor realizou tantas coisas, deu uma terra que mana leite e mel. E agora, Senhor, por que o Senhor nos abandonou? E aí, o Senhor, né, vai trabalhando, vai mostrando para Gideão que ele não tinha que ficar focado nessas coisas. Ele não tinha que ficar focado nas circunstâncias. Porque Deus viu em Gideão o potencial que ele tinha. Deus viu em Gideão o coração dele onde estava. E Deus, querido, queria mostrar para Gideão também aquilo que ele estava vendo. Que ele poderia agora não apenas ouvir o que Deus fez através da vida de Moisés, né, dos outros Josué, mas agora ele estaria do outro lado também do balcão. Ele estaria ali também para ser usado pelo Senhor. Enquanto não existe a cura da nossa visão, a visão que nós temos de nós mesmos, essa sempre será a pergunta, a resposta. Quando Deus falar conosco, quando Deus nos direcionar para fazer algo, nós vamos olhar para as circunstâncias e vamos responder para Deus: ah, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho tempo. Sabe, eu tenho filho pequeno, eu tenho trabalho porque eu tenho que trabalhar para poder manter minha família. Ah, Senhor, eu estou cansada, sabe, eu estou cansado. Sempre vamos estar culpando alguém ou alguma coisa, né? Vamos estar focado nas circunstâncias e não focados naquilo que o Senhor tem para realizar através da nossa vida. Queridos, aquilo que o Senhor faz. A pergunta aqui é a seguinte: vamos escolher sermos poderosos guerreiros, homens valentes, mulheres valentes, ou continuaremos dando desculpas para Deus? Qual é a sua resposta para o Senhor nesta noite? Que vira para você e fala assim: ei, filho, ei, filha, sabe, eu quero dizer que eu estou com você e que você é um guerreiro poderoso, e eu quero que você conquiste a cidade de terra, eu quero que você conquiste a sua vizinhança, eu quero que você conquiste a sua família, eu quero que você conquiste os seus amigos. E aí você vai olhar: mas Senhor, você vai fazer como Gideão a princípio fez? Vai ficar arranjando desculpas? Ou você vai dizer: ok, Senhor, eis-me aqui, conte comigo, Senhor? Qual vai ser a sua resposta para o Senhor? Então a conversa continua. Gideão e o anjo do Senhor diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem,
vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? No versículo 14. Depois que ele fala, né? Ele dá aquela resposta para Deus. Aí o Senhor fala com ele: vem cá, você vai continuar olhando aí ao redor? Você está dentro de um tanque, se escondendo dos midianitas, você vai continuar focado nisso? Ou você vai assimilar, você vai realmente se posicionar? Ei, eu já te disse, eu estou com você. Queridos, e quando Deus está conosco, não importa o que vem à nossa frente, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa o que as pessoas dizem ao nosso respeito, o importante é que o Senhor está conosco. E nele nós somos mais do que vencedores. Ele fala assim: não sou eu quem está te enviando. A única certeza que nós temos que ter aqui, queridos, é se é Deus que está nos enviando. Se você tem certeza de que foi Deus que te colocou na liderança dessa célula, queridos, prossiga. Saia do tanque. Para de se esconder. Não tenha medo. Se foi Deus que está te enviando, se foi Deus que colocou você onde você está. Querido, eu quero dizer para você, prossiga. Porque o Senhor disse que não sou eu que está te enviando. Quando ele fala isso, quando ele faz essa pergunta para Gideão, ele está dizendo: ei, eu garanto para você. A minha palavra para você é: eu estou contigo. Então, esquece das demais situações. Queridos, é a garantia que nós temos da promessa de Deus, da palavra de Deus conosco. Ou nós confiamos em Deus, ou nós não confiamos em Deus. Não há meio termo. No reino de Deus, não há meio termo. Ou eu confio ou eu não confio. Ou eu vou ou eu não vou. Ou eu sou ou eu não sou. É dessa forma. Como líderes, como discipuladores, como discípulos, nós temos que nos posicionarmos. Nós temos que dar uma resposta para Deus. Não há jeitinho, sabe? Aqui, nós não estamos falando, como as pessoas dizem, né? Jeitinho brasileiro, não. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. E no céu não tem jeitinho, não tem meio. É sim ou não, sim, sim, não, não. É assim que diz a palavra. Queridos, o versículo 15 e 16 diz assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E o Senhor diz: eu estarei com você, responde o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um homem só. Queridos, mais uma vez, Deus está falando para Gideão aqui. Você ainda não entendeu, Gideão? Você ainda não entendeu que não é você, que não é na sua força, mas é eu em você, é eu através de você. Eu quero te usar. Queridos, eu e você não somos nada mesmo sem o Senhor. Mas no Senhor, nós somos mais do que vencedores, nós somos poderosos. Sabe, apesar de nós, é Ele. É sobre Ele nessa noite que nós estamos falando. É sobre Ele, é como Ele nos vê, é como Ele nos usa, é como Ele nos capacita. E não é, né, da forma que eu vejo, da forma que eu quero fazer, não é dessa forma. É a respeito de Deus. Decida hoje ser quem Deus diz que você é. E não apenas, e não ficar focado na forma como você se vê. Mude a sua ótica, peça ao Espírito Santo, me transforme, me ajude a enxergar com os olhos do Espírito. Decida nesta noite a olhar para você como Deus olha para você. Ele te criou e com certeza Ele sabe o que depositou dentro de você. Ele sabe o potencial que você tem. Ele sabe, queridos, como vai te usar. Basta você tomar uma atitude diferente. Gideão, o que ele fez? Tá bom, não tem mais argumento, Senhor. Eu vou ouvir a sua voz e vou obedecer. Gideão se rende, então, diante da fala de Deus para ele. Se você continuar lendo a história, você vai ver que Gideão escolheu escutar, obedecer ao Senhor.
obedecer ao chamado de Deus para a vida dele. Ele decidiu olhar com o olhar de Cristo para ele e falar, não, realmente. Eu imagino assim que Gideão talvez, né, andava assim, sempre cabisbaixo, né, assustado, com medo. Mas depois dessa palavra, poderoso guerreiro, opa, né? É igual o pessoal aí quando vai para academia, já tem que se posicionar, né? Dessa forma, quando a gente vai para o encontro, a gente fala, né? Não pode ter cara de minhoca, tem que ter cara de águia, né? Então é isso aí, Gideão então agora se transforma de uma minhoca para uma águia. Eita glória, hein? E você, vai continuar sendo minhoca ou vai querer se transformar numa águia? Olha aí, hein? A história nos conta que Gideão, ele liderou 300 guerreiros, né? De 32 mil, né? Ele ficou com 300 guerreiros para que ele pudesse liderar e vencer os midianitas. Ele precisou aceitar e entender que Deus não tinha errado quando escolheu ele. Queridos, Deus não erra. Ei, se você foi escolhido por Deus para ser um líder, um discipulador, querido, Deus não erra. Ele sabe que você tem condições para isso. E aquilo que você não tiver condições, Ele vai te capacitar. Você vai ser treinado por Ele. Você tem o Espírito Santo em você para te ajudar. Deus usou palavras de afirmação na vida de Gideão. E Deus diz para você que Ele é o seu Pai, que Ele te ama. E Ele quer fazer isso também com você. Ele não quer só usar as palavras de afirmação, mas Ele quer que você receba isso. Que você seja transformado para que você possa realmente, sabe, agir à altura do seu Pai. Ele sempre nos afirma e nos conta, nos direciona, né? Ele fala para nós o que Ele pensa sobre nós, sobre o nosso destino. Deus sempre nos mostrará que, na verdade, somos o que Ele quer, nós somos e devemos fazer aquilo que Ele quer também. Aquilo que Ele quer fazer através de nós. Ele nos escolheu, Ele te escolheu, Ele me escolheu. Queridos, isso é um privilégio, é uma bênção muito grande. Pai criou seus filhos e diz a palavra de Deus que nós somos a sua imagem e semelhança. Deus nos criou, querido. Através de Jesus, nós nos tornamos filhos. Filhos fortes, filhos corajosos, filhos íntegros, filhos verdadeiros, filhos poderosos em Cristo Jesus. Ele te criou, Ele me criou, querido, e nos ama. E Ele sabe o que nós podemos realizar juntinho com Ele, no reino dEle. Por isso que eu gosto de dizer, pelo Rei e pelo reino. É isso aí. Esse é o meu lema, pelo Rei e pelo reino. Queridos, esse texto de Gideão, da história de Gideão, né, que eu não entrei aqui em muitos detalhes. Depois você lendo o capítulo 6, você vai ver mais detalhes. Né? Eu quero só destacar alguns pontos aqui, bem rapidinho aqui, dessa história, né, da vida de Gideão. Alguns princípios que nós podemos aprender. Primeiro, Deus vê em nós as nossas possibilidades e não as aparências. Foi isso que Deus fez. Depois você lê lá o versículo 12 até o 14. E você vai ver, né, como eu já citei aqui, eu não vou ficar lendo novamente. Mas olha só, Deus olhou para Gideão de forma diferente. Então, Deus olha para mim e para você de forma diferente. Ele olha as possibilidades. Ele não olha a aparência. Ah, a pastora Adriana é pequenininha, né? É minhonzinha, não vai ter muita força, não vai ter condição de pastorear, não vai ter condição de liderar, não. De jeito nenhum. Queridos, eu era uma improvável mesmo. Eu era uma improvável. Mas quando eu entendi essa palavra aqui, quando eu recebi essa palavra de Deus para a minha vida, queridos, eu me tornei uma gigante. Eu me tornei uma gigante, sabe? Então, Deus não olha para a nossa aparência, Deus olha para as possibilidades.
Deus olha para o nosso coração, a motivação do nosso coração, a nossa disponibilidade. Deus olha o nosso compromisso, a nossa fidelidade, a nossa lealdade. É isso que Deus vê. O que Deus tem visto de você? Deus não olhou para aquele homem ali dentro daquele tanque, com medo, inseguro, né? Achando que não poderia fazer nada para mudar aquela situação, que apenas ele deveria pedir a Deus para poder fazer aquilo. Deus não olhou dessa forma. Ele fala assim: eu sou o menor da minha família. Olha só como que ele estava se vendo, né? E Deus, querido, olha para mim e para você e olha as nossas possibilidades. Ele viu a iniciativa de Gideão, de escolher, né? Mudar a sua visão a seu respeito. Ele estava ali, malhando trigo, para prover o alimento para a sua família. E Gideão tem um encontro ali com Deus, e sai dali, de um simples homem, se sentindo o menor do seu clã, sai dali um poderoso guerreiro. Segundo, ensina que Deus ouve os nossos argumentos e nos compreende. Quando Gideão começou a fazer aquelas perguntas para Deus, mas por que nós estamos passando por tudo isso? Senhor, o meu pai me contou o que o Senhor fez, tirou o povo lá do Egito, e tudo isso, né, que o povo já viveu e agora estamos vivendo nessa situação. Mas por que o povo estava vivendo aquela situação? Porque o povo se afastou de Deus, começou a adorar outros ídolos. E aí, quando Deus olha para Gideão e vê lá dentro dele que ele realmente tinha temor a Deus, ele tinha realmente Deus no seu coração. Então, olha só, ele mudou toda a história, queridos, da sua nação. Deus mudou a história daquele povo por causa de Gideão. Quando Deus olha para nós e encontra em nós um coração adorador, um coração de servo, voltado realmente para Ele, queridos, Deus pode mudar a situação da sua casa. Deus pode mudar a situação da sua família. Deus pode mudar a situação da sua célula. Deus pode mudar a situação dos seus discípulos através da sua vida. Isso é muito poderoso, queridos. E aí no versículo 15 ele diz: como posso libertar Israel? Ele pergunta. E mais uma vez, e aqui ele fala, né, que ele é o menor. E Deus vai logo responder para ele. Diante do chamado, Gideão desafia. É desafiado, queridos, a mudar. Ele é desafiado a ser transformado, a mudar a sua postura, a mudar as suas atitudes, a mudar tudo na sua vida. Nada de argumentações, nada de reclamações. Agora eu vou partir para cima. Terceiro ensino, queridos. Deus tem paciência conosco. Deus teve paciência com Gideão quando ele, né, fez aquelas perguntas, quando ele, né, questionou Deus. Ele teve paciência, ouviu e respondeu. E foi mostrando para ele que tinha algo muito maior por trás de tudo aquilo, até que Gideão enxergasse. E aí uma palavra que eu também aprendi, né, na IMB, com meu professor, é que nós temos que ter paciência com aqueles que estão conosco, assim como Deus teve paciência conosco. Às vezes a gente olha algumas atitudes de alguns liderados, né, e fala: não é possível que o fulano ainda não aprendeu isso, não é possível que esse ciclano, que o meu discípulo ainda, né, não aprendeu e está fazendo isso, está falando isso. Queridos, tenha paciência, ame, tenha paciência como Deus tem paciência conosco, né? Quantas coisas nós já aprendemos, quantas mudanças já aconteceram em nós. Imagine se os nossos discipuladores, se os nossos líderes, né, lá do início até hoje, não tivessem tido paciência, não tivessem tido, né, o cuidado conosco, quem nós seríamos hoje? Então vamos ter paciência com o nosso liderado, assim como o Senhor tem paciência conosco. Foi isso que Deus fez com o Gideão. Gideão foi para casa, preparou, né, o cabrito, aquele alimento, porque Deus deu um direcionamento para ele, preparou aquele caldo, aqueles pães, e veio e fez, né, preparou lá o local de fazer o sacrifício. Ele fez aquela oferta a Deus.
E ali ele caiu em si. Deus aceitou a oferta dele. Então tenha paciência, né? Ensine, faça, refaça, até que os seus liderados, até que o seu discípulo tenha condição de estar caminhando já sozinho e ensinando outros. Quarta lição, Deus nos permite prová-lo. Foi o que Gideão fez. Gideão já havia derrubado os altares de Baal, né? Já tinha preparado um novo altar e ali colocou então aquele alimento, né? E sacrificou ao Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo. Mas nos versículos 36 a 40, faz mais duas provas para seguir em frente da sua missão e libertar o povo de Israel. E aí Deus permite, né? Porque Deus queria ensinar algo a mais para Gideão. Porque Deus queria realmente vê-lo crescer. Quinto ensino, Deus nos dá estratégias para a vitória. Depois no capítulo 7, né, você lendo lá em Juízes, Deus orienta Gideão para selecionar os soldados que iriam lutar com ele contra os midianitas. Como eu disse, daqueles 32 mil homens selecionados, apenas 300, queridos, que foram para a batalha com Gideão. Deus passou a peneira ali de uma forma, né, deu uma estratégia para ele. E ele ficou com 300 homens. E ele coloca, então, uma tocha, um vaso e uma corneta na mão daqueles homens. E eles vão guerrear junto com Gideão. E cerca o inimigo, né? Cerca os midianitas, os soldados midianitas. E eles vencem a batalha. Eles saem daquela batalha vitoriosos. Queridos, às vezes Deus nos dá estratégias. Né? Nós mesmo, a liderança participou, né, de uma reunião com o nosso pastor, em que nós ouvimos ele falando sobre as células, sobre o discipulado. Nós estamos dando uma mudada na estratégia. O princípio permanece, mas a estratégia está sendo mudada, porque estamos percebendo a direção de Deus para esse momento agirmos assim. O nosso pastor tem recebido a direção de Deus e nós estamos indo junto com ele. Aliás, eu espero que você faça parte, né, desses, vamos botar assim, 300, né, do pastor Honório. Esteja junto com ele, esteja junto conosco. Nessa nova estratégia, nessa nova forma de encararmos e de agirmos no discipulado, na liderança de célula, nos posicionando realmente como Deus nos vê e quer fazer através de nós, queridos. Então, Deus nos dá estratégias novas, assim como Ele deu para Gideão. Sexto ensino aqui, Deus nos anima para a batalha. O versículo 10 e 11 diz assim: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. E aí Deus direciona e dá uma palavra para Gideão, para ele saber como ele deveria agir. Vai, você consegue. Vai, faça assim, assim, assim que você vai vencer. E aí ele vai, né? E no versículo 15 diz que eles ouvem os midianitas, o sonho, né, o planejamento dos midianitas. E aí depois Gideão adorou ao Senhor porque eles conseguiram vencer. Sétimo ensino, porque meu tempo já acabou. Deus nos permite trabalhar em parceria com Ele. Depois você lê lá o versículo 27, 34 e 35. E oitavo, Deus traz paz à nossa vida. Deus traz paz à nossa vida. Deus trouxe paz ao coração de Gideão. Assim, versículo 28 do capítulo 8. Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Depois que nós cumprimos o propósito de Deus, quando nós estamos alinhados nos propósitos de Deus, querido, nós só vencemos. E o Senhor nos dá essa paz, essa segurança, essa certeza, né, de que
nós vamos desfrutar de tudo aquilo que nós temos investido no reino de Deus aqui nessa terra. A nossa paz, nós teremos muito para desfrutar na eternidade com o Senhor, depois de cumprirmos o propósito dele na nossa vida. Queridos, Deus conhece a nossa humanidade, as nossas limitações, os nossos temores, as nossas inquietações, a nossa inabilidade. Ele conhece as nossas circunstâncias. No entanto, Ele usa tudo o que nós somos e tudo o que nós temos para abençoar e libertar vidas. É por isso que eu e você estamos aqui, porque senão nós já estaríamos no céu. Então Deus quer usar tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Para quê? Para me enriquecer, para me ter um conforto, para me viver no bem bom? Não. Queridos, a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus vêm atrás de mim. Eu não preciso correr atrás delas, não. É elas que têm que vir atrás de mim. Eu e você estamos aqui, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas morrendo, muitas pessoas andando nesse mundo sem destino nenhum. Eles estão perdidos. Eles precisam de Deus. Eles precisam da salvação como eu e você um dia precisamos e fomos alcançados. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que Deus tem investido na nossa vida. Deus está investindo na sua vida. Deus está te capacitando, todos os treinamentos, para que você cumpra o propósito, o destino dele para a sua vida, que é ganhar vidas e cuidar bem delas. Queridos, é assim, o Senhor quer nos usar como somos e o que temos para abençoar vidas, para conquistarmos vidas, para vermos vidas libertas, para vidas estarem caminhando conosco para a eternidade com Deus. É assim que nós precisamos caminhar. É assim que nós precisamos, queridos, avançar. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, queridos, podemos aprender com Gideão que não importa quão grandes sejam as probabilidades, as circunstâncias que estão contra nós, que o nosso Deus é soberano, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele sempre estará com a gente. Qualquer que seja a batalha que nós tivermos que enfrentar, o Senhor está conosco e Ele permanecerá conosco e Ele permanecerá fiel. Se Ele te chamou, Ele te capacita, basta você obedecer, ouvir a sua voz, o seu comando, a sua direção, que você vai ser vitorioso, que você vai desfrutar da vitória. Podemos ver como Deus usa pessoas improváveis como essa aqui, queridos, para realizar coisas grandes e poderosas, para realizar os seus planos, os seus sonhos, assim como Ele fez com Gideão, que Ele fez comigo e Ele faz com você, queridos. Tem tantas pessoas aí fora que Deus também tem um propósito para a vida dela, mas ela precisa de que eu e você possamos direcionar ela para Cristo, para que ela também realize coisas grandes para Deus. Gideão cuidou para garantir que obedeceria à vontade de Deus, e nós também devemos fazer o mesmo, ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, querido, e que você possa se posicionar como filho de Deus, como um guerreiro poderoso, e você possa, junto com o Senhor, ganhar grandes batalhas, ganhar muitas vidas para o Senhor, na sua célula, no seu discipulado, cuidar bem de cada um deles. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, para que Deus realmente, cele essa palavra em seu coração. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez nesta noite, agradecemos ao Senhor pela a tua palavra, Senhor. Pai, eu louvo o Senhor porque, ó Deus, nós realmente, Senhor, precisamos olhar para nós com a ótica do Senhor, olhar para nós com a ótica curada de quem nós somos no Senhor. E a tua palavra diz que nós somos poderosos, somos guerreiros valentes, somos corajosos, somos homens e mulheres de honra, fiéis ao Senhor, leais ao Senhor, ao propósito do Senhor, ao comando do Senhor de irmos e fazermos discípulos. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Espírito Santo, nos ajude
a enxergarmos dessa forma, a agirmos dessa forma, a obedecermos o teu chamado, o teu comando e a realizar coisas grandiosas, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso. Ó Deus, e como filha, como filhos do Senhor, nós temos que estar no mesmo nível, fazermos coisas grandiosas, coisas poderosas para o Senhor, ganharmos muitas vidas, ó Deus, e ouvirmos testemunho, ó Deus, de transformação de famílias, de vidas, ó Deus. Nós queremos, Senhor, experimentar isso em nossa igreja, em nossa célula, ó Deus, em nosso discipulado. Em nome de Jesus, dá-nos uma noite de descanso, ó Deus, uma noite abençoada ainda em Tua presença. E que essa semana as nossas células sejam células, Senhor, com reuniões poderosas, com reuniões avivadas, com reuniões, ó Deus querido, onde há transformação, onde há arrependimento, onde há mudança de vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, queridos.